Amém. Pode se assentar. Vai valer a pena, irmãos. Nós estamos determinados a perseverar. Esse daqui não vai dar certo. Irmãos, eu queria dar algumas comunicações antes da mensagem. Programação normal da igreja, né? Terça-feira nós temos Tadel. Na última semana a frequência foi bem baixa. O Tadel é para líderes e toda a igreja, né? É treinamento avançado de líderes, mas toda a igreja pode participar, né? Faz parte do currículo da igreja. Então, venha se preparar dentro da visão da igreja para servir nessa igreja. Quarta-feira nós temos células, os estudos já estão no gabinete, os líderes podem passar lá e pegar, né, se quiser buscar agora para usar durante a mensagem, fazer algum esboço. O encontro no sábado, dia 15, dos homens, ele foi cancelado. Eu vou explicar por que foi cancelado. Há 2 meses atrás, nós estávamos avisando isso daqui e explicando como que ia ser. Então, nós temos nem 10 pessoas inscritas. A gente podia ficar insistindo um pouquinho, porque ia chegar no dia e ia ter pessoas lá. Mas sabe como é que ia ser esse encontro? Um encontro sem planejamento, você não sabe quantas pessoas vêm, você não compra as coisas planejado, e eu não gosto desse negócio, não. Então, se perguntar, Dudu cancelou? Não, o pastor cancelou. Pode ficar na minha conta, porque fui eu mesmo que estou cancelando, para a gente aprender a ser um povo organizado, né? As mulheres dão um banho nos homens. O encontro das mulheres vai ser dia 22/11. Já tem um monte de mulher cadastrada. Já tem enfeite de ornamentação sendo produzido, negócio assim, dão um banho na gente. Aí eu fico assim meio frustrado, vou explicar por quê. Porque nós somos o líder da casa. E se a gente não está conseguindo liderar nem a nossa agenda, eu fico preocupado como é que está a casa dos irmãos, né? Então, os irmãos aí, né, reflitam sobre isso para que nos próximos encontros do Ministério HD não tenha problema. Amém? No dia 7 de dezembro vai ser o passeio da igreja. Festa da comunhão, né? Todos os anos nós fazemos, vai ser dia 7, num sítio lá em Parada Angélica, né? O sítio é muito bom, vai ser a programação, tenho certeza que vai ser a melhor de todas, porque a igreja está maior, então vamos ter muito mais gente. A gente já estima que vai ser mais de 200 pessoas, né? Pensar que a primeira estávamos felizes com 100 pessoas lá, ou menos de 100 pessoas, a gente já estava, né, sentindo que estava num festão. Esse vai com certeza passar de 200. Só que tem regra, e a regra é a seguinte: quanto custa? Não custa nada. Só que você tem até o dia 16, domingo dia 16, para você colocar o teu nome e o nome da tua família, né? As pessoas que vão, para a gente enumerar a lista. No domingo, final do culto, arriou a porta, eu vou virar a irmã Regina, que é a pessoa responsável. Cadê a irmã Regina? Aquela irmã que estava de férias, tirou mais férias do que o pastor. O pastor tirou 21 dias de férias, a Regina tirou 30 dias de férias lá na família dela, lá não sei aonde. Postou muito mais fotos que eu, fez mais viagens do que eu também, minha secretária, né? Então, vocês vão procurar a irmã Regina, eu vou falar assim, imagina, vai eu, vai meu esposo, né, vai meus filhos e tal. Aí você vai dar o nome. Fechou aqui domingo, dia 16, o pastor vai entrar em contato com a Regina, vai falar, Regina, quantos são? Pastor, nós temos 250 pessoas. Fechou. Não entra mais ninguém. Quem sair, paga. Né? Quem sair, paga. Porque a gente vai comprar carne, contando com você, vai comprar refrigerante, vai comprar comida, tudo contando com você. Né? Então, aí a gente vai cobrar uma taxinha se você sair. Ainda vou pensar, tem que ser um negócio caro, porque senão você desiste fácil. Então, vamos pensar numa oferta exponencial para quem desistir, né? E aí, pastor, eu estava meio desligado no culto, né, e não prestei atenção. Então, você ficou muito desligado, porque vai falar hoje sobre isso, terça-feira vão lembrar sobre isso, quarta-feira nas células, todos os líderes devem dar essa mesma informação. E se você não for, irmãos,
Você bota a culpa em qualquer pessoa, ninguém vai acreditar. Você tem que assumir essa culpa e dizer, eu sou um desorganizado, não sei botar meu nome na lista, por isso perdi uma das grandes festas da igreja. No mesmo dia 7, nós vamos ter programação aqui. Nosso evento lá encerra às 5 horas da tarde, você pode sair antes, você pode sair até às 5, você só não pode sair depois. 5 horas da tarde a gente vai estar entregando o sítio, né, a hora que nos pediram o sítio. Então, 5 horas da tarde a gente vai encerrar e vai vir para a igreja, para a festa da multiplicação às 19 horas. Então, 19 horas vai ter culto, vai ser um culto diferente. Então, por exemplo, todas as células infantis e células de adolescente, a cor deles é amarela. Então, você vai vir de amarelo, você vai botar peruca amarela, você vai botar óculos amarelo, fazer pompom amarelo, você pode fazer cartaz amarelo, você só não pode aparecer aqui de verde. Você vem de amarelo. Você tem que ter alguma coisa amarela para a gente te identificar. Amém? Mais criativo vai ganhar um beijo. Né? Os homens são a cor azul. Então, todas as células masculinas vão vir de azul, pompom azul, óculos azul, tudo azul. As mulheres, vermelho. E a célula mista, que é só a nossa, vai vir de verde. A gente vai ser um ponto verde no meio do mapa colorido, né? Um ponto verde. Mas também vamos ter multiplicação para fazer, então vai ser uma grande festa para a gente. Aí esse culto vai ser um culto vamos dar testemunho dessa multiplicação, vai ser um culto bem animado, bem para cima, e vai encerrar o nosso dia de festa. Amém, irmãos? Capite? Todos aí anotaram tudo? Nesse dia vai ter batismo. E o último dia para você fazer a inscrição é hoje, porque nós temos que fazer as apostilas para que domingo você já esteja aqui na classe de batismo. Então, procure também a central de membresia e dê o seu nome se você deseja batizar no dia 7. E aí você vai convidar lá seus familiares e vai levá-los para o sítio. Amém? Ouviu um amém? Todo mundo entendeu? Amém. Inscrição do passeio com quem? Regina, né? Amém. Temos mais uma e preciosa informação. Vocês viram um livro circulando por aí? Quem viu? Viu? Você já comprou o seu? Quem comprou, levanta aí. Amém. Quem sai na frente governa. Você sabe disso, né? Você foi a primeira, né? Esse livro, né, é um livro devocional, 40 devocionais. E nós vamos usar do dia 16 ao dia 25 de dezembro. Basta só ler? Não. Você vai propor um jejum, vai escolher alguma coisa aí para você tirar do teu cardápio, né? Ou você vai entregar um jejum mesmo integral, você vai comer, não vai comer por um período do seu dia, né? Você vai sacrificar alguma coisa. Tire alguma coisa que realmente toque você, né? Para que você possa ter a experiência do jejum como uma experiência válida na sua vida. Nós faremos também 40 dias de oração. Então, 40 dias de jejum, oração e devocional do livro TSD, que é a sigla do pastor Eibe para Tempo a Sós com Deus. O nome da nossa campanha no Facebook nós mudamos um pouco, né? Essa é a campanha original do pastor Edson Queiroz, mas nós chamamos de Emanuel, Deus Conosco, que também dá essa interpretação, né? Uma das formas de apresentarem o nosso Salvador para nós foi dizer que Ele é o Deus conosco. É Deus habitando conosco, convivendo conosco. E nós precisamos estar atento e dar atenção a esse Deus que decidiu ter relacionamento com as nossas vidas. E nós vamos mergulhar em um propósito para gerar um hábito. Eu quero te dizer que se você entrar nessa campanha, você não só vai estar participando de um momento espiritual da sua igreja, mas você vai estar entregando oração e jejum nos últimos dias deste ano. Porque quando nós encerrarmos essa campanha, sabe quantos dias vão faltar para terminar o ano? 6 dias, menos de uma semana. Ou seja, você foi até o fim, praticamente, do ano, gerando em fé o novo ano dessa igreja. O novo ano da sua família, o novo ano da sua vida. Imagina que ano que vai ser 2015, irmãos. Imagina que ano. Vai ser sobrenatural. E sobre esse novo ano, nós tivemos hoje algo muito espiritual
o livro é R$7. Você compra, irmãos. Mas se vocês trabalham uns 2, compra 2 para ficar já na bolsa, para você não ter problema. É R$7, é baratinho. Compramos 120 e eu espero que não sobre nenhum, né? Porque se sobrar, a gente vai fazer o quê? Não, o livro é para a campanha. Então, os líderes de célula, leva para a célula, vende lá para o pessoal, né? Eles vão pagar, em nome de todo mundo vai pagar. Tem crente caloteiro? Não existe isso. É incompatível com a palavra de Deus. Se tiver, CR começa dia 5 de março. Né? E aconteceu um negócio que eu queria compartilhar com vocês. Eu não vou falar o tema do ano, não. Eu queria deixar para divulgar no dia 7, como sempre fazemos, né? Mas aconteceu algo tão lindo que acabou rompendo, né? E eu não estou aguentando, né? Não estou aguentando. Eu estava lá em Santarém e eu ouvi uma palavra, assim, uma frase do pastor Odilon, e aquela frase bateu assim em mim e eu falei assim, esse é o tema do ano de 2015. Eu tinha compartilhado com a Rose e falei assim, Rose, nós vamos focar no que vem em discipulado. E aí o pastor Odilon falou assim, nós às vezes ficamos focados em amar os perdidos e esquecemos de amar os achados. Aqueles que nós já encontramos e temos que discipular, temos que cuidar dessas pessoas. E eu falei, Rose, a gente tem que fazer um foco no discipulado, mas a gente não pode chamar de ano do discipulado, isso não pega bem, né? E quando eu ouvi isso, essa palavra bateu-se no meu coração, igual o pastor Eibe diz assim, foi entrando. E na hora eu peguei o celular e eu comecei a escrever no note do celular e eu coloquei 2015, ano de amar. E eu coloquei amar a Deus, amar o perdido, né? Amar a Deus, adoração, amar o perdido, missões, amar o achado, discipulado, né? Amar em todo o tempo, que é a comunhão, né? E amar o ministério, que é o serviço. E aquilo fluiu, veio um versículo bíblico, que eu fui colocando tudo, e foi um momento muito interessante. E hoje eu estava junto com a Rose e o Alexandre, e aí meu telefone chegou uma mensagem. E era o Emerson, um amigo lá de São José dos Campos, e ele falou assim, pastor Carlito acabou de divulgar o tema profético do ano 2015 da igreja. E ele botou assim, 2015, ano de amar. O Xande Arroz estava comigo, e eu me arrepiei todo, e eu falei assim, eu abri meu celular, mostrei o note e falei assim aqui, dia 21/10, Deus tinha me dado esse mesmo tempo. E na hora eu mandei o texto completo para o Emerson, eu falei assim, aconteceu um negócio que... E aí eu vivi a experiência da unção que você respeita é a que você recebe. Aquilo que Deus semeou no coração, Ele semeou aqui. Irmãos, isso é coisa espiritual. Só entende quem é espiritual. Não podia ser qualquer coisa, mas os dois caminhando pelo mesmo caminho. É claro que vai ficar mais fácil acreditar que o Ricardo copiou do Carlito do que o Espírito Santo deu para os dois, né? Isso, na comunidade do lado de fora dessas paredes, né? Vai ficar mais fácil acreditar que o pastor Ricardo copiou do pastor Carlito do que o Espírito Santo deu aos dois. Mas eu fiquei tão feliz, porque a gente honra aquele ministério. E Deus nos ligou espiritualmente de uma forma sobrenatural. E eu louvo a Deus porque eu tinha 2 testemunhas do meu lado na hora que aconteceu, para que a gente pudesse celebrar isso. Irmãos, nós estamos ao início de viver um grande ano, mas esse ano vai ter que ser gerado por fé, porque perseguições já estão acontecendo, retaliações do diabo já estão acontecendo, mas isso não incomoda, porque isso é apenas a convicção de que estamos fazendo a vontade de Deus e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Uma igreja que declarar que no próximo ano ela vai só amar, essa igreja não será vencida, irmãos, mas essa igreja vai vencer para a glória de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Então receba desde já o novo ano profético da nossa igreja, o ano de amar, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Queria, sequência, né? Compartilhar a mensagem. Foi para isso que me deram essa oportunidade. Perguntei a Rose se eu estava na escala hoje. E ela falou que eu estava na escala e era para pregar. Então, vamos pregar.
O tema que Deus colocou no nosso coração é decepção ou superação. E a nossa mensagem vai ser baseada no livro de Ruth, e especificamente na história de Noemi. E você pode deixar a sua Bíblia aberta no livro de Ruth. E nós vamos estar lendo fragmentos desse livro durante toda a mensagem. Eu tenho aqui na minha mão uma fruta. Você gosta dessa fruta? Se a gente partir aqui, você chupa assim, de boa, na cara dura? Tem um limãozinho aqui, quem gosta? Um limão assim na cara dura. Você gosta na cara dura, bem? Aí, não gosto não, sabe por quê? Eu acho que a vida tem que ser mais doce um pouquinho, né? E ué, filho, está multiplicando, Deus da multiplicação está aí. Estava na conta de quem esse limão aí? Você estava chupando aqui? Rapaz, essa careta que você está fazendo aí não é à toa não. Né? Irmãos, às vezes, a fruta que recebemos para hoje é um limão. E aí, o que a gente vai fazer com esse limão? A gente pode rasgar esse limão aqui e beber o suco in natura, eu acho que não vai ser nada agradável. Duvido que o Anderson está usando esse limão porque quer, mas porque precisa, provavelmente por causa da garganta dele. Não é uma das frutas mais agradáveis ao nosso paladar. Porém, dessa fruta aqui dá para fazer um monte de coisa boa, não dá? Dá para fazer uma limonada suíça e fica um espetáculo. Não dá para fazer uma limonada suíça? E se cortar umas rodelinhas disso aqui e colocar na Coca-Cola? Fica também um espetáculo, não fica? E se você espremer e fazer aquele mousse delicioso que a Jacira faz? Né? Pô, o mousse da Jacira de limão é um espetáculo, irmãos. Vocês não comeram, não? Então, vocês têm que ir na casa dela e pedir ela para no dia sobremesa ser o mousse de limão da Jacira. O de maracujá é igualmente bom. Os dois são bons. Então, eu posso pegar esse limão aqui e eu posso usá-lo, né? É o que eu tenho, e eu posso aplicar a criatividade, né? E eu posso sim desfrutar do sabor do limão, porque o sabor do limão é ácido, mas tem sabor, é proveitoso e dá para fazer muitas coisas. Além disso tudo, uma pessoa aí com um resfriado igual o Anderson, vai lá, faz alguma coisa com esse limão aqui também, e bota um melzinho, aí dá até para tomar, né? Um chazinho quente com limão, com mel, e aí ajuda no resfriado, na garganta. Então, queridos, se o que você tem hoje é um limão, se você souber usar, você pode se beneficiar dele. Você sabe usar as coisas que você tem recebido, e num primeiro momento parecem ser ruins, mas você dá um trato nela e elas se tornam boas. A escolha que eu e você precisa fazer é se vamos viver pela decepção ou pela superação. A história que nós temos para hoje é a história de Noemi. E Noemi foi uma mulher que trocou de nome voluntariamente. Porque para os judeus, o nome tem um significado muito forte e uma identificação muito forte com o que a pessoa é. Então, quando ela tem a sua vida amargurada pelas situações que ela enfrentava, ela falou, eu não posso mais ser chamada Noemi. E aí nós vamos ver no capítulo 1 do livro de Ruth, no verso 20, que diz assim, mas ela respondeu, não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Queridos, ela não só se sentia numa condição de debilidade, de amargura, mas ela dá a uma pessoa os créditos por isso. E ela diz assim, quem tornou a minha vida amarga foi o Todo-Poderoso. E não foi só Mara. Ao longo da história, eu e você também conhecemos algumas pessoas que receberam um limão da vida e falaram que foi Deus que deu esse limão.
olha, as coisas ficaram tão difíceis e eu vou ser sincero para você, eu não sei por que Deus achou que eu merecia isso. E aí escolhem o caminho da decepção ao invés da superação. Eu e você hoje, queridos, podemos refletir à luz dessa história e decidir quem nós vamos ser a partir de agora. Porque essa mulher, ela decidiu ser Mara, mas ao final da sua vida ela volta a ser chamada Noemi, porque a sua vida é restabelecida. E as suas amigas dizem, olha, Noemi teve um filho. A vida dela volta de novo a um curso de bonança, de alegria, de felicidade, porque ela, mesmo tendo escolhido a decepção e atribuir a Deus o peso e a culpa pelas desgraças que estavam acontecendo a ela, ela tem uma reviravolta na sua vida e permite viver um caminho de superação. E você hoje também, você está vivo. Por mais que a tua vida pareça amarga hoje, ela pode tomar um novo momento, desde que você queira viver isso. Existem três tipos de pessoas amargas. E essa palavra que foi utilizada para Mara, em hebraico, ela dá 3 tipos de interpretação, dependendo do tipo de conjugação do verbo que você faz. E uma das conjugações diz que pessoas que são amargas, né? Como se diria assim, pessoas que sempre foram amargas, desde sempre. Elas são assim e elas transpiram amargura e quem convive com elas também se tornam pessoas amargas. Mas se nós conjugarmos de uma outra forma esse verbo, a interpretação que nos dá são pessoas que se tornaram amargas. E aí nós vemos mais o lado de Noemi. Ela era feliz e por algumas coisas elas se tornaram amargas. E aí nós temos muitos casos, a perda de uma pessoa querida, a falência financeira, a perda da saúde e tantas outras coisas que chegam à vida da pessoa e de repente a pessoa diz, olha, eu já não sou mais feliz como eu fui anteriormente. E outra, se nós conjugarmos pelo Piel, nós vamos ver que há pessoas que se mostraram amargas. Como é isso? Ela vivia com uma máscara e você achava que ela era alegre, mas no dia que ela teve a oportunidade de se mostrar, ela colocou para fora toda a sua amargura. É o tipo daquela pessoa que ela conviveu com você e aí ela joga tudo para cima de você e ela faz questão de mostrar que, na verdade, ela sempre foi aquele tipo de pessoa que você não gostou de conhecer quando ela se mostrou de verdade. Mas ela viveu com você, parecia ser doce, mas no momento chave da vida, ela mostrou a que veio e se mostrou uma pessoa amarga. A Noemi era uma pessoa que era feliz, mas que se tornou amarga. Talvez aqui hoje nós tenhamos pessoas que sempre foram amargas, pessoas que ficaram amargas e pessoas que estão prontas a se mostrar amargas. O negócio é o seguinte, o Deus que eu conheço, ele por muitas vezes na Bíblia, ele adoçou a vida das pessoas. Ele adoçou a vida de Bartimeu, um homem que sempre teve a vida amarga. Ele adoçou a vida de Jairo, que por um momento, pela perda da sua filha, estava ficando amargo, mas ele foi lá e corrigiu isso, ressuscitando a sua filha. Ele adoçou a vida das irmãs de Lázaro quando as cumprimenta com doçura e respeito à sua dor e as consola com consolações, né, que já davam esperança de que o seu irmão viveria novamente. Queridos, em todo o tempo nós encontramos Jesus dando vida nova a 3 tipos de pessoas que poderiam ser reconhecidos por essa amargura. E hoje aqui, não importa como você chegou, não importa se você era amargo, se você se tornou, se você está pronto a ficar amargo, se as coisas continuarem aqui. O importante é que você tem solução, e a sua vida tem solução. A sua vida pode voltar a um curso que foi o propósito inicial de Deus para a sua vida, assim como no caso de Ruth. Eu queria pensar com você, à luz de algumas circunstâncias difíceis, como nós podemos ficar decepcionados com Deus. Quando você fica
decepcionado com Deus? Primeiro, quando você rejeita a vontade de Deus. Essa é a primeira indicação de que você está entrando num caminho onde você vai, de algum momento, colocar a culpa em Deus. E Ruth, no capítulo 1, verso 1, diz que na época dos juízes, houve fome na terra. E por que houve fome na terra? Houve fome na terra porque o povo se comportou mal. E era uma consequência natural das coisas que tinham acontecido. Mas quando as coisas vão mal, o caminho que o Senhor disse ao povo, ele disse assim, olha, eu não quero sacrifícios, eu me interesso por obediência. O sacrifício é consequência da desobediência. Mas se de alguma forma vocês desobedeceram, então que vocês trilhem o caminho da obediência de novo. O salmista vai dizer que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Pelo contrário, ele recebe isso e é do prazer dele renovar a vida de qualquer pessoa. Mas quando eu rejeito a vontade de Deus, eu continuo permanecendo debaixo da desobediência. A desobediência do povo era algo coletivo, e isso tinha atraído um tempo de fome em uma terra que deveria ser a terra da esperança. Por quê? Porque eles estavam onde? Em Belém. O que significa Belém? Casa de pão. Já imaginou padaria sem pão? Dá ruim, não dá ruim? Então, Belém quer dizer a casa de pão, e a casa de pão não tinha mais pão por causa da desobediência do povo. E aí era nesse momento que eles deveriam declarar ao Senhor a sua culpa e pedir ao Senhor a misericórdia para que o Senhor viesse em direção a esse povo. Mas a escolha da família de Noemi não é essa. A escolha da família de Noemi é continuar rejeitando a vontade de Deus. Por quê? Porque às vezes é muito difícil você o quê? Dizer que não deu certo. Olha, eu tentei, mas o caminho que eu escolhi foi errado. Senhor, eu voltei aqui para recomeçar. Enquanto essa família decide sair dali, ela está dizendo claramente, Senhor, eu não quero fazer um concerto. Eu não quero fazer um concerto para que essa terra tenha pão. Eu vou buscar o meu pão fora da casa do pão, mas eu não vou melhorar para que haja pão na casa do pão. Deus, ele por vezes, ele usa, que Deus não é promotor do caos. Ele não deseja ficar promovendo caos na vida de ninguém, mas ele usa o caos para nos ensinar. E essa era uma oportunidade que o povo estava tendo de conhecer a graça de Deus e o seu perdão e o seu amor e a sua restauração e a sua vontade sempre de abençoar e de prosperar a vida dos seus. Mas não foi essa a vontade deles, por isso eles permanecem no caminho da desobediência. E enquanto você permanece no caminho da desobediência, você continua na decepção, porque nada muda. Se é Deus quem pode mudar, e se você continua afastado dele, quem vai mudar a circunstância da sua vida? Você fica decepcionado também quando você se distancia da família de Deus. E eles primeiro se distanciaram de Deus, e a terra ficou muito ruim. Mas a sequência do versículo 1, na parte B, diz assim, um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Agora a família de Noemi não só mais decide romper com aquilo que Deus tinha dito para eles fazer, mas decidem também viver longe da família, do povo que o Senhor chamava dele. E aí um abismo chama outro abismo, e uma coisa vai chamando outra, e as destruições começam a vir cada vez mais voraz. Como o irmão Alexandre, no seu sonho, né? Quando chegou aqui, teve que recuar a serpente. Então, às vezes, você vai chegar aqui, irmãos, cansado, debilitado, frágil, mas você está chegando em um lugar seguro, aonde há provisão do Senhor, aonde há cobertura espiritual, e você vai chegar aqui fraco, mas você vai receber oração de quem pode orar por você, você vai crer na palavra que está sendo liberada por você, e você vai sair daqui com um ânimo novo, porque você está em um ambiente preparado para isso. Mas a família de Noemi, ela não só desistiu do relacionamento com Deus, mas ela também começa a desistir do relacionamento
com a família de Deus. E o pastor Carlito Paz, ele tem uma frase que ele diz assim: existe apenas duas instituições criadas por Deus, a família e a igreja. Deus não criou a empresa, mas Deus criou família e criou a igreja. E a gente está em família e está na igreja, há cobertura espiritual sobremaneira que não existe em nenhum outro lugar. Por isso, quando o diabo quiser destruir, ele vai tentar destruir o teu relacionamento com a igreja e ele vai tentar destruir o teu relacionamento com a tua família, porque ele sabe que sem isso você fica na mão dele e você vai fazer tudo o que ele quiser que você faça. Quando você se afasta da igreja, você se afasta do ideal que Deus tem para a sua vida. Por isso, é perigosíssimo trilhar por esse caminho. Você fica decepcionado quando você coloca suas expectativas nas pessoas. E o verso 3 do capítulo 1 de Ruth diz assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. O marido virou para ela e falou assim: Noemi, o negócio é o seguinte, Deus se enfureceu com o povo, acabou o pão na casa do pão, nós vamos sair daqui e vamos morar em Moabe. Pega a família, distancia de Deus, distancia da família e leva eles para viver em Moabe. A confiança de Noemi era com certeza o seu marido, mas chegando lá ela perde quem? O marido. E passado um tempo ela perde os 2 filhos. E a vida dela, que era uma vida, agora quem ela tinha? Ela tinha os irmãos dela? Não, ela estava longe. Os primos dela estavam perto dela? Não, ela estava longe. Os pais dela estavam perto? Não, ela não tinha ninguém, ela estava longe. Ela estava do jeito que o diabo queria, sem a sua família e sem a cobertura espiritual de um povo que tinha um templo, que tinha um santuário, que tinha um lugar para que Deus habitasse no meio daquele povo, e ele agora estava longe de tudo isso e estava solto. Porque quando nós acreditamos e colocamos as nossas expectativas em pessoas e não em Deus, queridos, nós começamos a distanciar dos valores que o Senhor quer para nós. Muito crente contaminado, sabe por quê? Porque ele é idólatra, ele é crente, mas ele é idólatra. Às vezes a gente fica falando tanto dos nossos irmãos católicos e fica falando, né, tão duramente com eles sobre a idolatria, mas tem muito crente idólatra. Tem, pastor? Tem. Idolatrando pessoas, tem sim. Idolatrando pregadores, idolatrando cantores, idolatrando escritores, idolatrando a própria família. Uma vez aconselhando uma pessoa, essa pessoa disse claramente para mim, falou assim: pastor, minha prioridade é a minha família. Eu falei assim: não, filho, a prioridade é Deus, depois é a família. Você não deve colocar a igreja na frente da tua família, mas primeiro é Deus. E aí o teu relacionamento com Deus passa pela vida da tua igreja. E você precisa disso tudo, você precisa estar se conectado, porque a vida, ela precisa de um equilíbrio para existir. Há 2 anos atrás, nós desconstruímos aqui a ideia de que a vida é uma pirâmide, que Deus é o topo dessa pirâmide, Deus é o centro das nossas vidas, todas as áreas da nossa vida estão equilibradamente tocando o centro das nossas vidas, e nós estamos sendo abastecidos e alimentados pela pessoa de Deus. Quando você perde o teu relacionamento com Deus, seja por qualquer motivo, qualquer outra área começa a desabar, por isso é tão importante restabelecer isso. Mas como restabelecer? Ela não tinha um mentor espiritual, ela não tinha uma discipuladora, ela não tinha uma pastora, um pastor, ela não tinha ninguém. Ela estava isolada em um povo que não era o seu povo, em uma fé que não era a sua fé. Ela estava num abismo e só tinha um jeito de sair desse abismo: se ela voltasse para trás, porque para frente não tinha mais nada. Para frente só havia morte e desilusão. Malaquias 3:6 diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Enquanto a gente olha para pessoas e nos decepciona, a gente esquece dessa verdade. Deus não muda, irmãos. O Deus que perdoou o pecado de Davi, o Deus que perdoou a omissão e a mentira e a negação de Pedro, o Senhor que perdoou os atos abomináveis de pessoas que hoje nós
olhamos e falamos assim: essas pessoas nos inspiram na fé, na perseverança, mas tiveram quedas, tiveram derrubadas na sua vida, mas elas encontraram com um Deus que não muda. E esse Deus, ele disse uma coisa, ele diz que nos ama e ele não volta atrás dessa palavra. Agora, o fato dele nos amar não tira de nós a disciplina. Então, se faltou o pão na casa, era hora de submeter essa disciplina, porque esse pai amoroso, ele ia receber a contrição e ele ia abençoar esse povo. E eu tenho certeza que a partir desse momento, então Noemi começa a refletir sobre o que tinha se tornado a sua vida. Você fica decepcionado quando você cede diante das tentações. O verso 4 do capítulo 1 diz: e eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Órfã e outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Uma das ordens muito claras de Deus para o seu povo era: gente, não case fora. Vocês vão casar aqui dentro. Os relacionamentos têm que ser estabelecidos debaixo de um cuidado de que dentro da mesma família, da mesma tribo, vocês casem e tudo fique perfeito do jeito que foi planejado. Cada tribo tem a sua porção da terra, tem a sua liderança e tudo continue debaixo dessa liderança. Mas o povo começa a se misturar entre os próprios famílias e pior, nesse caso, Elimeleque, ao tomar a decisão de se afastar, ele torna os seus filhos vulneráveis e coloca os seus filhos em uma situação de vulnerabilidade, onde eles então pecam mais uma vez contra o Senhor e se casam com pessoas que o Senhor não determinou para que eles casassem. Queridos, quando nós tomamos decisões erradas e nós não nos preocupamos com isso, nós colocamos muitas pessoas que amamos também em perigo. E Elimeleque colocou muitas pessoas em perigo, e todas elas eram pessoas que ele amava muito. Ele colocou a vida da sua esposa amarga, e ele colocou os seus 2 filhos em desobediência à lei do Senhor, casando-se com mulheres fora desta palavra que ele havia liberado. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Queridos, o centro da nossa vida é o lugar mais obscuro que nós temos. E se nós, ao invés de atentarmos para o que o Senhor falou, ouvirmos o nosso coração, nós vamos nos distanciar do propósito de Deus para as nossas vidas. A escolha que nós fazemos hoje, queridos, ela pode muito bem determinar se o nosso limão vai virar uma limonada ou se o nosso limão vai azedar as nossas vidas. Até agora nós aprendemos como nos decepcionar. E a partir de agora, eu quero te dizer que para superar a decepção e viver o melhor de Deus, primeiro, encontre o seu lugar seguro na igreja de Jesus. Se você não está conseguindo sozinho, é aqui que você vai conseguir. Porque aqui é um lugar seguro que o Senhor criou para você ser restaurada, para você ser restaurado, para a sua vida voltar a sorrir. O verso 6 diz assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Queridos, essa questão de voltar, ela é tão importante, porque a maior perda da igreja não é as pessoas que nós ainda não alcançamos, mas as pessoas que nós já perdemos. Pessoas que ficaram revoltadas por alguma coisa que aconteceu e botaram isso na conta de Deus e saíram, estão vivendo aí fora. Estão amargurados. Talvez tenha alguém aqui hoje que está amargurado com Deus, está culpando Deus. Eu quero te dizer, você está caminhando em direção a um abismo e só tem um jeito de você fazer, é voltar e ir ao Senhor, porque o Senhor não muda. E o Deus que conseguiu mudar a sorte daquele povo lá de Belém é o Deus que quer te ajudar. Se por um tempo havia fome na casa do pão, Deus restitui o pão à casa. Mas ninguém mais podia fazer isso senão o Senhor. Lutar com Deus, lutar contra Deus, se irar contra Deus, é
no mínimo, dizer que eu não sou capaz de reconhecer as minhas responsabilidades. Deus não decide por você. Deus não faz escolha por você. Deus não faz isso. Nós chegamos diante do limão por livre e espontânea vontade. Às vezes, por muitas vezes avisados, por muitas vezes orientados, mas não demos atenção a isso e chegamos a essa situação. E eu quero dizer, há esperança para você, se você voltar para o lugar seguro, que é a casa do Todo-Poderoso. Um lugar onde Ele escolheu para abençoar o seu povo, um lugar onde Ele escolheu para gerar pessoas novas a partir do que se tem. Sabe, o que sobrou de você? Deus quer pegar isso e quer fazer uma coisa nova. Deus não quer barro novo, Ele quer você. Do jeito que você está, Ele vai te amassar, Ele vai te moldar, Ele vai te dar uma nova forma, um novo jeito de entender, de viver, uma nova posição de adoração, uma posição para voltar a receber o azeite, a unção, aquilo que Deus derramou sobre você, mas as rachaduras jogaram tudo fora, desperdiçou tudo que você tinha retido de bênçãos espirituais, porque um dia você se afastou. E se você voltar, você não só vai voltar para a casa do Senhor, mas você vai estar na casa do oleiro, daquele que pode pegar o barro, voltar com ele para a roda e fazer tudo novo a partir daquilo que você entregar nas mãos dele. Você crê nisso? Amém? Para superar a decepção e viver o melhor de Deus, creia que Deus enviará pessoas para te ajudar. No verso 14 do capítulo 1 diz assim: elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Ruth começa a conversar com sua sogra e fala assim: eu vou, você não precisa ir não, porque você não tem obrigação de voltar comigo. Volte para casa do seu pai, ele vai casar você com alguém da sua família, ou seja, vai fazer o que era certo, né? Casar elas com alguém da tribo dela, da família dela, do povo dela. E elas falam: não, a gente vai, mas no meio do caminho, Orfa não era tão assim, não estava tão ligada a Noemi, assim, ela honrou, ela devia ser uma boa nora, mas não estava tão ligada assim. Ela diz assim: nora, sogra, eu vou chorar aqui contigo, mas eu vou aceitar o seu conselho, eu vou voltar para a casa do meu pai, sim. Mas o texto diz que Ruth ficou com ela. Sabe por que Ruth ficou? Para mostrar a graça de Deus. Eu acredito que Ruth é uma expressão da graça de Deus no Antigo Testamento para a vida de Noemi. Porque eu imagino a Noemi chegando de cabeça baixa, chorando, de mãos vazias e sozinha. Ela teria força para ir ao espigal lá buscar as espigas que estavam caindo. Ela teria condições de buscar comida? Não, mas ela tinha alguém que Deus tinha providenciado para ela, para alimentá-la no momento que ela não conseguiria ir lá buscar o alimento, para cuidar dela, para chorar com ela, para simplesmente dizer assim: você não é esse nada que você está pensando, porque eu sou capaz de trocar tudo para viver com você, para cuidar de você. Eu troco a esperança de renovar a minha vida, de ter um outro casamento, para me dedicar a você. Então, por mais que ela se sentisse amarga, ela não era isso tudo de ruim, porque, na verdade, ela encontrou graça aos olhos de Deus e Deus deu a ela alguém que cuidasse dela. E eu quero te dizer, todos aqueles que voltam à casa do Senhor, o Senhor providencia pessoas para cuidar deles. É lindo como o Senhor une algumas pessoas, e na classe de batismo a gente descobre muito disso, né, Sara? Às vezes o testemunho: por que você quer ficar? Não, porque quando eu aceitei Jesus aqui, teve uma irmã, ou teve um irmão que me abraçou, e aquilo ali já me deixou sentindo diferente. E até hoje eu tenho contato com essa pessoa, né? Acho que foi ali no seu testemunho, falou assim: eu recebi uma mensagem, não sei de que irmã aqui, e isso me deu um ânimo novo, um fôlego novo. Sabe por quê, queridos? Porque Deus coloca pessoas para cuidar de nós. Você precisou de 2 pessoas para nascer. Como é que você vai querer viver sozinho? É possível ser gerado sozinho? Tem essa possibilidade? Não tem, irmãos. Então, se a obra para gerar a sua vida foi no coletivo, a obra para sustentar a sua vida continuará sendo no coletivo.
Como disse o poeta e cantou muito bem, é impossível ser feliz sozinho. Nós precisamos de pessoas, e precisamos de pessoas não só da nossa confiança, precisamos de pessoas delegadas por Deus para cuidar de nós. Pessoas que não só vão chorar conosco para sentir pena, mas de pessoas que vão até chorar conosco, mas para animar o nosso coração e para dizer, olha, as coisas não terminaram. Os melhores dias da sua vida estão por vir, e eu estou aqui para viver, porque eu acredito que você vai viver os melhores dias da sua vida. Eu quero estar junto para somar com você nesses melhores dias. Verso 16 diz que Ruth, porém, respondeu, quando ela diz, não, Ruth, faça como a sua cunhada, vá embora. E ela disse assim, não insista comigo, que te deixe, não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Queridos, é uma entrega de uma maneira tão extraordinária, que só pode vir de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém ama se não conhecer o amor de Deus. Porque o amor de Deus é que nos ensina a amar das formas certas. Por que muitos casamentos acabam? Simplesmente acaba. E a pessoa num dia disse que amava, agora já não ama mais, porque é um amor que não é baseado no amor de Deus. Porque o amor de Deus não é um amor que sempre recebe do outro o que ele quer, por isso ele ama. Não. Nós vivemos em constante luta e dando a Deus uma resposta negativa ao amor dele, mesmo assim ele nos ama. Isso quer dizer que quando nós dedicarmos o nosso amor a alguém, o nosso amor tem que se renovar a despeito dos resultados que estamos obtendo, porque amar é amar e amar, é amar o difícil e amar o fácil. Se você diz que ama, ame, porque amar o fácil é muito fácil, mas amar de verdade é amar o difícil. É amar os que já foram abandonados, os que todos desistiram, mas você ama. E você fez do amor um propósito de existência para a sua vida. Escolha pessoas que decidam caminhar com você até o fim, independente das circunstâncias. Porque quando passa uma tribulação, a gente abandona os relacionamentos. E se você está abandonando o relacionamento, você vai ser abandonado um dia, porque o que você planta é o que você colhe. Mas se você for fiel aos seus relacionamentos, por mais que ele não tenha dado o resultado que você queria, eu quero te dizer que você vai colher o que você plantou. As tuas sementes não vão azedar, mas você vai colher o que você plantou. Para Deus restaurar a sua expectativa nele, esteja disposto a perder para avançar. O verso 21 diz, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Olha que interessante, né, irmãos? Ela saiu da terra porque a terra estava ruim, não é verdade? Mas ela não saiu com a mão cheia? Será que estava tão ruim assim? Sabe o que acontece, queridos? Nós não queremos resolver os nossos problemas, por isso a gente muda. Entende? Tinha um problema? Tinha. As coisas estavam como antes? Não, deve estar igual o Brasil governado pelo PT, né? Mas a nossa mão ainda está cheia. Você comeu hoje? Amém, irmãos? Se não comeu, eu vou pagar teu lanche lá na cantina. Você está com fome? Você comeu hoje? Amém. Comeu? Então, queridos, por mais que o PT queira nos destruir, ele não vai conseguir, porque Deus é o Senhor das nossas vidas. E o que nós plantar, nós vamos colher. Então, ele vai querer nos perseguir, e ele vai nos perseguir, mas nós não seremos destruídos. Amém por isso, irmãos? De mãos cheias ela saiu, e de mãos vazias ela voltou, mas ela voltou com o coração quebrantado, e o Senhor não rejeita um coração quebrantado. E ela chegou, ela falou assim, eu estou humilhada, eu não sou mais ninguém, eu não tenho mais nada. E Deus olhou assim e falou assim, desse nada eu vou fazer alguma coisa. É desse nada aí que eu vou recomeçar o meu trabalho. É do que você acha que não tem mais, é das mãos vazias que você tem, é que eu vou fazer alguma coisa. Sabe por quê, queridos? Porque quando a gente acaba com todos os nossos recursos, tentando as nossas soluções, e não dão certo, é hora da gente dizer, só aconteceu porque Deus fez, porque eu já não tinha mais tentativa. A mulher dos 12 anos, correndo
com médicos, com remédios, com tratamentos e não tem a cura do seu fluxo de sangue, mas no dia em que ela não tinha mais nada, ela ouve falar de Deus e ela fala: eu vou atrás desse Deus que cura, eu vou atrás desse Deus, porque se eu tocar, se eu apenas encostar no tissi, se eu apenas encostar nos fios, na orla, num fio de linho daquele vestido daquele homem, eu vou ser curada. Ela já tinha dinheiro, não tinha mais remédio, não tinha mais plano de saúde, não tinha mais nada, mas ela tinha fé para recomeçar. E a fé é crer no invisível, é crer nas coisas que ainda não existem, mas o sobrenatural de Deus os torna visíveis e palpáveis para os que creem. Você hoje pode sair daqui resmungando e murmurando, desapontado com Deus, ou pode sair daqui hoje determinado a viver a superação na sua vida. Eu quero dizer que para decidir isso, creia que alguma coisa você vai ter que perder. Às vezes a gente perde alguns relacionamentos, mas ganham outros. Às vezes a gente perde algumas oportunidades, mas ganham outros. Mas sem perder, sem deixar, sem abandonar aquilo que não agradou a Deus, você não terá resultados diferentes. O Salmo 16, verso 2 diz: o Senhor, declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. E o salmista está dizendo: eu troco tudo para viver perto de ti, Senhor. Será que hoje você pode dizer isso? Paulo aos Filipenses 3:8, ele vai dizer assim: eu considero tudo o que perdi em nada perto do que eu recebi. Mas ele diz: eu perdi, eu troquei. Hoje eu vejo que aquilo que eu achava que era lucro é esterco para ser pisado. Mas um dia eu achei que eu precisava disso para ser feliz. E hoje eu sei que eu não preciso mais, porque eu tenho um bem que é maior do que coisas. Eu tenho algo que é mais precioso do que as coisas. Para Deus restaurar as suas expectativas nele, livre-se das falsas soluções. E havia um jeito de consertar a situação, que era uma pessoa resgatar ela. E aí nós vamos ver no capítulo 4, verso 6, diz assim: diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo, e eu não poderei fazê-lo. O que acontece? A lei do resgate ali dizia que quando uma pessoa morre, o irmão dela casa com ela. O irmão do defunto casa com a pessoa para fazer um filho, porque tem que deixar um herdeiro. Ele não deixou, então o irmão casa com ela, faz um filho, e esse filho ele é registrado, é contado como se fosse o filho do que morreu, para contar na herança. E aí morreu os dois irmãos. Então tem que procurar o quê? O parente mais próximo que tem esse direito. Aí eles acham esse parente. E aí vai até ele e fala assim: ó, você pode casar com ela, você vai herdar tudo que ela tem. Ele: opa, eu quero. Herdar tudo eu quero, mas tem que casar. Não, casar não. Casar não, porque eu já tenho outra mulher, já tenho outros filhos, eu vou ter que começar a dividir o meu patrimônio com ela também. E aí vai dar briga, esse negócio eu não quero não, resgata você mesmo. E às vezes, querido, sabe quando a porta está dando errado e a gente fica insistindo? É quando a gente está acreditando nas falsas soluções. Mas imediatamente, ao ouvir isso, Boaz reconduz a negociação, né? Ele que recebeu o direito agora de ser o resgatador. Quando Deus claramente disser não, querido, não fique pedindo outra resposta para Deus, não. Se você quer voltar a ter esperança, largue o jeito brasileiro de fazer as coisas. Jeitinho. Eu vou dar um jeitinho aqui. Não vou resolver tudo não, mas vou pelo menos escorar. Esse banco está caindo, mas não vou consertar não, vou escorar ele. Ele vai cair de novo, e às vezes ele vai cair com alguém que você ama muito, e vai machucar essa pessoa. Então, em nome de Jesus, não dê jeitinho, não escolha falsas soluções, mas entregue a sua vida à esperança única que é o Senhor. E por último, para Deus restaurar as suas expectativas nele, coloque sua fé nas promessas de Deus. Onde você tem colocado a sua fé, meu irmão? Onde?
O texto nos diz, no verso 13 e 14 do capítulo 4, Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem um resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Quando eles colocam a esperança em Deus, e Boaz, ele é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Uma pessoa que vem e se compromete com uma causa e se doa para essa causa para tornar a vida do outro melhor. Assim como Cristo nos resgatou, ele resgatou aquela família e devolveu a honra, a dignidade e a proteção para aquela família. Querido, se a tua esperança continua sendo o teu braço forte, eu quero te dizer, nada vai mudar. Se a tua esperança ainda é o dinheiro que está lá no banco, eu quero te dizer que nada vai mudar. Se a tua esperança é aquela pessoa que você conversou com ela e ela falou que vai te ajudar, eu quero te dizer que nada vai mudar. Se a tua esperança ainda é uma promessa política de alguém influente, eu quero te dizer que nada vai mudar. Mas se a tua promessa for do Senhor, eu quero te dizer que o Senhor não muda, o Senhor não falha e o Senhor não mente. Se o Senhor disse que vai fazer, o Senhor vai fazer. Se coloca na posição, assume a tua posição, volta correndo e toma posse do que Deus vai fazer antes que Ele o faça, para que você possa se submeter e receber, para que quando venha do céu derramando, você esteja lá para pegar, porque senão você vai estar no lugar errado, na hora errada, e não vai receber aquilo que o Senhor vai derramar. É voltando que você se redime, é voltando que você se constrange diante do Senhor, é voltando. Noemi não voltou às escondidas. Noemi não voltou sem se anunciar. Noemi voltou de dia e com as mulheres olhando para ela e dizendo: esta é a Noemi? Esta mulher que vem andando é a Noemi? E às vezes a gente quer ser restaurado lá no nosso quarto, na intimidade, né? Mas quando Deus nos convida para uma palavra profética de oração e restauração aqui na frente, eu fico pensando: e se eu for lá na frente, o que é que vão pensar de mim? Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu quero te dizer, então não vem mesmo, porque se você é isso, você é aquilo, você continua com o teu ego lá em cima. Agora, se hoje você está como Noemi, e se hoje você não está se sentindo nada, e se hoje você sabe que você não vai mais se Deus não for contigo, e se hoje você sabe que diante de você só há um precipício e morte, mas se você vier à frente, eu quero te dizer que você não só veio à frente, mas você voltou à decisão de honrar o Senhor. E quando a gente honra o Senhor nos abençoa. E é de dia que o Senhor quer ver isso. É diante do povo que Ele ama que Ele quer ver isso. Porque quando Ele te abençoar, Ele quer que você esteja aqui para contar o testemunho da sua bênção. Irmãos, eu nunca tive vergonha de ir à frente. Eu nunca tive vergonha de pedir ajuda. E é por isso que eu ainda estou aqui. Porque eu sou um falho pecador. Mas Deus não desistiu de mim. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. E quando eu não conseguia acreditar nisso, eu tinha discipulador, amigos, pessoas que acreditavam por mim, que oravam por mim e falavam: Deus te ama, os sonhos de Deus vão acontecer, as promessas de Deus vão se cumprir. Você não morrerá enquanto não ver se cumprir as promessas de Deus na sua vida. E às vezes é apenas contando, apenas se submetendo, apenas se expondo, que nós conseguimos ter alguém para nos dizer isso. Porque por vezes as pessoas nos olham e falam assim: tá tão bem, não precisa de ajuda não. Mas quando a gente diz: olha, não estou aguentando, aí fica evidente que preciso de ajuda. Eu queria fazer 2 convocações, nós vamos orar e vamos encerrar. A primeira delas é: se hoje você volta para o Senhor Jesus. Talvez esteve longe,
talvez desistiu do Senhor na sua vida, mas hoje você quer voltar para Ele. E hoje você quer declará-lo como Salvador da sua vida. Essa é a primeira convite. Eu queria convidar, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Existe alguém que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como seu resgatador? Existe alguém? E a segunda, se talvez você errou, se talvez você teve que chupar um limão para hoje dizer que a tua vida não está boa, mas é hoje também que você quer dizer: Senhor, a minha vida está amarga, mas eu não quero viver na decepção, eu quero viver na superação, e eu vou mudar esse quadro na minha vida. Eu queria orar por você aqui. Eu quero orar por você porque Deus diz que quando nós confessamos nossos pecados uns aos outros e oramos uns pelos outros, nós somos curados. E você vai ser curado da sua amargura hoje, e você vai ser restaurado da sua amargura hoje. Existe alguém? Se a igreja se coloque de pé, nós vamos estar orando. Se existe alguém, esse é o momento. Nós não vamos esticar o convite. Nós não estamos aqui para dizer quem precisa. Se o Espírito Santo não disse até agora, não sou eu que posso te dizer isso. Só o Espírito Santo pode constranger as pessoas. Só o Espírito Santo pode trazer pessoas aqui à frente. Deus abençoe as duas irmãs que estão aqui. Mais alguém? Nós já vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, aqui estão, Senhor, essas duas irmãs. Elas entenderam, ó Deus, essa palavra hoje, e elas estão se submetendo a esta palavra. Eu não sei, ó Deus, o que entristeceu o coração delas e o que causou tristeza ao teu coração, Senhor. Mas eu quero te dizer, Pai, que eu creio num Deus que perdoa pecados. E eu creio num Deus que restaura vidas. Senhor, a decisão de vir à frente é muito difícil, mas elas vieram. Senhor, eu quero te pedir, faça por elas aquilo que elas não podem fazer. Restaura o relacionamento com o Senhor. Tira toda a sombra de pecado, toda a contaminação de pecado, e restaura essas vidas. Usa para a glória do Senhor. Alinhe a vida delas com os teus propósitos, Senhor, e que a vida delas possa, ó Deus, frutificar de uma forma tão especial, que o Senhor seja glorificado pela vida dessas duas irmãs. Assim nós oramos e assim nós profetizamos um novo tempo sobre a vida delas, que não será de decepção, mas será de superação para a glória de Deus, que não serão amargas, mas que serão felizes. Assim nós cremos e assim nós profetizamos e as abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.